calculadora do Google Online. Bom, pessoal, 7h12 a gente vai estar iniciando a nossa aula, tá bom? Vou fechar minha câmera agora para estar abrindo aí os slides. Outra coisa também. Hoje eu tô só no computador, não tô com celular aqui, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: qualquer dúvida que vocês tiverem, abram o microfone e me chamem, porque tem como ver as mensagens. Repetindo, vou iniciar a apresentação agora. Quem tiver qualquer dúvida, não mande por mensagem, porque eu não estou com o celular aqui agora para acompanhar as mensagens, tá ok? Minha tela vai ficar inteira em modo apresentação. Quem tiver qualquer dúvida, abre o microfone e me chama, tá? Vamos iniciar a aula agora, viu? Todo mundo está vendo os slides? Responde alguém, por favor. Eu Sim. sim. Estão vendo os slides, pessoal? Vou iniciar a aula. Sim. Beleza, então. A gente vai estar falando aí sobre o cálculo de medicamentos, tá? Hoje, muitas das vezes eu falo a aula inteira, vocês mandam mensagem para mim, só que hoje a gente vai ter uma aula, vamos precisar uma aula mais dinâmica, tá? Pode ser que surja algumas dúvidas aí, não deixem essas dúvidas para depois, porque a gente tem outros tipos de cálculos para fazer. Nós vamos dando sequência, tá? Não vamos ficar presos a uma coisa só. Dúvidas, a gente vai estar conversando, debatendo aqui e fazendo, tá? Basicamente, o cálculo que a gente vai utilizar aí é regra de 3, tá bom? E como faz a transformação de grama para miligrama e miligrama para grama, beleza? Então, pessoal, iniciando, o cálculo de medicação e gotejamento de soro é um procedimento que é necessário, tá? Garantir aí a administração via endovenosa, tá? Gravem. Medicação, cálculo de medicação e gotejamento de soro é um procedimento necessário para garantir a administração por via endovenosa. Então, toda vez que tem alguma prescrição de medicação ou o paciente vai entrar aí no gotejamento de soro, a gente tem esse cálculo, tá? Varia aí de acordo com o peso do paciente, a necessidade naquele momento, tá? Então, tudo isso vai interferir aí nessa administração. E é por via endovenosa, tá? E demais volumes prescritos pela equipe médica na quantidade pelo período de tempo adequado. Qual o objetivo disso, né? É estabelecer a quantidade de gotas a serem infundidas, tá? A cada minuto, a cada tempo que tá ali. Então, a gente aplicou uma medicação precisa ser no soro, tá? Ela vai ser diluída no soro. Então, essa medicação que vai ser infundida, né? Infundida, o que quer dizer isso? É administrada. A medicação, a quantidade de gotas que vão ser infundidas a cada minuto, vai ser de acordo também, muitas das vezes, com a medicação desse paciente. Então, o paciente está com a medicação naquele sorinho ali, né? Uma noripurum diluído, sorinho de 100, de 250. Qual é o tempo que eu preciso que a medicação corra ali, naquele paciente? Ou então um soro de 250 com um complexo B
outros tipos de vitamina, ou então soro glicosado. Qual é a necessidade do meu paciente? Um complexo B mais vitaminas, né, num sorinho de 250. Pode correr livre? Então a gente deixa aberto, não tem a necessidade, tá? De a gente calcular o gotejamento desse soro, porque ele pode correr livre, tá? Uma medicação que corre lento, aí é onde a gente faz esse cálculo de medicação. Na maioria das vezes, na prática, fica mais fácil, tá? Do que a gente ficar batendo só no cálculo, mas a gente precisa saber dos cálculos de medicações, beleza? Então, o objetivo desse cálculo de medicação e gotejamento vai ser para definir a quantidade de gotas infundida, tá? A cada minuto, devido à velocidade de infusão, tá? É uma medicação que tem que correr lento. O que vai ser essa velocidade de infusão? É o que eu já falei. A necessidade ali da medicação, se ela pode correr lenta, média, ou se ela pode correr livre na veia daquele paciente, tá bom? De acordo com o horário determinado, com atenção para as informações sobre as doses e as unidades de cada prescrição. Qual a importância do cálculo de medicação, tá? Cuidado diário aí dos pacientes, o cálculo de medicação e gotejamento é um dos procedimentos fundamentais para o sucesso do tratamento desse paciente, tá bom? Às vezes a medicação ela tem que correr lenta naquele paciente e é uma medicação que ela não pode correr aberta, não pode ser livre, tá? O pinga-gota ali tem que ser lento, tá? E aí você vai e coloca aquela medicação para correr livre. Você pode causar um dano aí nesse paciente. Esse paciente pode passar mal, porque aquela medicação não era para ser aplicada dessa forma, tá bom? E isso vai contribuir tanto para a recuperação do enfermo quanto a prevenção de problemas, tá bom? Igual eu falei, uma medicação que é para correr lenta, se você colocar ela para correr livre, você pode aí ter algum problema, em vez de recuperar aquele enfermo, você vai dar um dano nele, tá bom? Por se tratar de uma função essencialmente técnica, muitos profissionais podem negligenciar essa etapa da abordagem terapêutica, tá? E negligencia essa etapa, né, desse cálculo de medicação, de infundir aí uma medicação de forma errada, você acaba comprometendo a eficácia, tá, da intervenção e até mesmo a saúde dos pacientes. Bom, são alguns conceitos básicos, tá, no cálculo de medicamentos, e vocês precisam saber isso, tá bom? Toda vez que eu falo de uma solução, eu estou falando aí de uma mistura homogênea, composta, soluto e um solvente, tá bom? Eu tenho uma solução líquida ali, onde eu vou ter o soluto dela, tá? O que é o soluto? É a porção sólida da solução, tá? E o solvente é a porção líquida da minha solução. Um exemplo aqui é o glicosado, tá bom? A água desse soro é o solvente, é a parte líquida, tá? Da solução. E a glicose é a parte sólida, é a missão sólida, tá bom? Então, o soro glicosado é uma solução, tá? Se a gente for dividir ele, o que é soluto, o que é o solvente? A água vai ser a porção líquida, né? E a parte sólida é a glicose desse soro, tá bom? Bom, isso aqui é uma tabelinha que vocês precisam saber, guardar e gravar com vocês, tá? Pesos e medidas equivalentes. Toda vez que eu falo litro, eu estou me referindo a 1000 ml, tá ok? 1 grama, eu estou referindo a 1000 miligramas, tá? 1 quilograma, eu estou me referindo a 1000 gramas. Uma gota é equivalente a 0,06 ml, tá? 20 gotas, ela é equivalente a 1 ml, tá? 20 gotas é equivalente a 1 ml. Uma gota, ela é equivalente a
3 microgotas. Esse uma gota equivalente a 3 microgotas, a gente vai gravar aí para cálculo de gotejamento, beleza? E 60 microgotas é equivalente a 1 ml. Então, se eu tenho 60 microgotas, eu já tenho 1 ml, beleza? Então, essa tabelinha é para vocês guardarem com vocês, gravar ela, tá bom? Porque facilita a vida. Sistema métrico, pessoal, é mais comumente utilizado, tá? E baseia-se no grama para medir peso e no litro para medir volume, ok? Então, grama seria aí a medição do peso e litro vai ser para medir o volume, o líquido, tá bom? Grama é o e o miligrama são as unidades mais usadas nos hospitais, tá bom? Até fora dos hospitais também são mais utilizados, tá? Fora do hospital, a gente vai ter aí muito utilizado também o volume líquido, né? Porque nós temos as medicações que são suspensão, que a gente chama, né? As medicações que são xaropes, né? Que são líquidas, beleza? Quando a gente vai transformar a grama em miligramas, a gente vai multiplicar por 1000. Então, 2 gramas, tá? Eu quero saber 2 gramas equivalem a quantas miligramas? Então, a gente vai pegar 2 vezes 1000, tá? Que vai dar 2000. Então, 2 gramas vai equivaler aí a 2 miligramas, tá bom? Mas se eu precisar transformar a miligrama em grama, eu vou dividir por 1000, tá? Então, para a gente transformar grama em miligrama, a gente multiplica por 1000. Para a gente transformar miligramas em gramas, a gente divide, tá? Divide por 1000. Um é multiplicação, o outro é divisão. Entendido, pessoal? Essa tabela e esse final aqui, tá? De transformação de grama em miligrama e miligrama em grama deve andar junto com a gente. Pesos e medidas equivalentes. Os medicamentos, eles vêm rotulados. Toda medicação, ela deve vir rotulada, tá? E especificando por centímetros cúbicos, milímetro ou por unidades. Nós temos medicações também que vocês vão ver aí, essa siglinha aqui, a U, beleza? U e o I do lado, muitas vezes também. São as unidades, medicações por unidades, tá bom? Também é comum da gente ver, tá? Também a concentração do medicamento ou solução. Solução é o quê? É o solvente e o soluto junto, tá ok? Uma parte líquida e a outra é a parte sólida. É preciso ter muita atenção, nem sempre a solução escrita pelo médico é a mesma que se tem disponível. Então, a gente vai ver não só a quantidade que o médico passou para aquele paciente, tá? Ah, ele tem que tomar 30 comprimidos. Não, ele passou um frasco de paracetamol. Beleza, mas e a solução? Qual é a miligrama da medicação que o médico colocou, tá bom? Porque uma medicação, eu posso ter várias miligramas dela, tá? Eu tenho aí paracetamol 200 miligramas, eu tenho gotas de 200 miligramas, tá? Então, tem diferença. Se um é 500, o outro é 700 e o outro é 200, então a gente vai ter diferença no quê? Na prescrição, tá bom? Talvez a prescrição de um vai ser um comprimido de 500 ml, mas quando a gente vai aplicar a solução líquida, ele é 200 miligramas. Então, quantas gotas é compatível ali para aquele paciente? Então, a gente precisa saber isso, tá bom? Porque se não tiver a solução prescrita, a gente tem que solicitar ali para aquele paciente procurar ou a medicação prescrita, né? Ou então o médico faz a troca dessa prescrição de acordo com o que se tem disponível no local, tá bom?
Aqui está um exemplo, ó, o mebendazol, tá, de 20 miligramas por ml, tá? Qual é o conteúdo total, pessoal? Aqui onde o ponteiro do meu mouse está passando. Esse xarope aqui, o conteúdo total dele é um frasco contendo 30 ml, tá bom? E a cada ml do meu frasco eu tenho 20 gramas, tá? De mebendazol, beleza? O amoxicilina, o meu frasco aqui é de 1000 ml, tá? Total desse frasco aqui é 1000 ml, tá? E a cada 5 ml eu tenho 550 miligramas de amoxicilina, beleza? Então, o nosso cálculo de medicação não gira em torno do total do frasco que eu tenho ali, mas sim em torno aqui, ó, da apresentação do meu fármaco. Até porque se eu tenho 100 ml aqui e o médico fez uma prescrição alta, talvez um frasco só não dá. Então a gente vai ter que calcular, tá? Aqui para a gente saber a quantidade que esse paciente vai fazer o quanto a gente vai dispensar para ele, beleza? Igual, por exemplo, vamos pôr aqui que o médico passou um comprimido de amoxicilina a cada 12 horas, tá? Uma cartela de amoxicilina vem 30. Eu vou liberar só 30 para aquele paciente? Não, eu vou liberar 60 comprimidos, né? Porque se é um comprimido a cada 12 horas, então a gente tem tipo de cálculo de medicação para saber o total, né, de administração. Bom, aqui a gente tem o paracetamol, tá? Esse paracetamol aqui, o conteúdo, esse frasco todo, tem 15 ml, tá bom? E a composição dessa medicação, a apresentação da medicação é 15 ml? Não, é 200 miligramas por ml. Então, a cada ml aqui, eu tenho 200 mililitros, tá bom? Cefazolina. Tem aqui 1 grama de cefazolina, tá bom? Esse frasco aqui é o que, pessoal? Meu solvente ou meu soluto? Esse frasco aqui é o meu soluto, tá bom? Aqui eu vou ter um pozinho, tá? Ele é equivalente a 1 grama. E aí ele vai vir o solvente, que é para eu diluir essa medicação aqui, beleza? Pessoal, então, como a gente faz o cálculo da regra de 3? Utiliza-se a regra de 3, onde se trabalha com 2 elementos conhecidos, ok? E um desconhecido, que vamos chamá-lo de X. Então, a regra de 3, nós vamos ter 3 valores ali, onde nós conhecemos ele, onde nós temos a numeração dele. Porém, a gente vai chamar de X, por quê? Porque é o que a gente quer descobrir. Então, sempre elementos da mesma natureza, do mesmo lado. Então, se em cima eu coloquei miligrama, do lado tem que estar miligrama. Se em cima eu coloquei volume, aqui perto dele tem que estar volume também, tá? Aqui, pessoal, vai uma prescrição. Como calcular? O médico prescreveu 150 miligramas de amicacina, tá? Em ampola de 500 miligramas por 2 ml. Quantas ml administradas nesse paciente? Vamos aí fazendo papel. Regrinha de... Vamos fazer junto esses aqui, tá bom? O médico, ele fez o quê? Ele prescreveu 150 miligramas, correto? De amicacina. Uma ampola de amicacina, ela contém aí 500 miligramas a cada 2 ml. Se o médico passou só 150, quantas ml vão ser aplicadas nesse paciente? Essa pergunta que a gente precisa responder. E aí a gente parte para a regrinha de 3, tá bom? Então, qual é a apresentação dessa medicação para mim?
Amicacina é o nome da medicação. Amicacina. Então, a apresentação da amicacina, uma ampola contém 500 gramas a cada ml. O médico prescreveu quantas ml? Não, ele não prescreveu ml, não. Ele prescreveu a quantidade, a miligrama, né? Então, ele prescreveu aqui para mim 150 miligramas. Então, a gente vai pôr 500 miligramas, né? A cada 2 ml. 150, aqui está o meu X. Eu preciso descobrir quantas ml vai vir aqui, correto? Aqui, a conta já está direta. Mas o que, que a gente faz? A gente multiplica cruzado, tá, pessoal? Então, 500 miligramas vezes X, ok? 2 ml vezes 150. Então, aqui de um lado vai ficar 500 miligramas vezes X, 150 vezes 2, beleza? E como que fica essa conta? 500 vezes X fica 500, correto? E 150 vezes 2 é igual a 300, né? Então, se o 500 está desse lado aqui, a gente vai para o lado de cá, tá? E quando ele vem para o lado de cá, ele vem não multiplicando, mas sim dividido. Então, para descobrir a nossa ml, a gente vai multiplicar, a gente vai dividir aí 300 por 500, ok? Que vai dar o quê? 0,6 ml. Então, a cada 0,6 ml, eu tenho 150 miligramas de cassina, tá bom? Aqui do lado, gente, está discorrendo, né? 500 miligramas de X, 150 vezes 2 ml, beleza? Então, quanto que a gente aplica? 0,6 ml, tá ok? Alguma dúvida? Esse ml aqui, pessoal, saiu errado, tá? Isso aqui não é ml, não. Isso Eu aqui tenho é todas as miligramas. dúvidas. Deixa eu posso fazer uma pergunta? Pode. Tipo assim, e para mim saber igual essas 0,6 ml, quantas gotas elas se transformam? Gota, a gente vai passar para frente, tá? Porque aqui ele não tá, a prescrição dele não se dá em gota. Por que não se dá em gota aqui? Porque isso aqui é uma medicação administrada via endovenosa, tá? Esse cálculo Ah, tá. aqui, medicações via endovenosa. Então, aqui não vai se aplicar a transformação de gota, tá bom? Uhum. Para a gente transformar em gotas, a gente basicamente vai usar essa tabelinha aqui, tá bom? Olha aqui, Tá. 0,06 ml equivale a uma gota. Então, Tá. aí a gente vai fazer a transformação dessa prescrição, tá? Por enquanto, a gente está fazendo cálculo de administrações de medicações endovenosas. Por quê? Básico aqui, ó, igual essa cefazolina, tá? É diluída. Aqui vem um pozinho e ela vai ter aqui o solvente dela. Isso aqui é o soluto. E quando eu jogar para cá, eu vou ter a quantidade de ml nesse frasco. Entendeu? E o médico vai me passar uma prescrição que eu preciso administrar nesse paciente. E para a gente saber quantas ml da medicação você vai, a gente faz essa regra. Porque às vezes ele vai te passar, é igual essa daqui. Esse frasco da amicacina, ele tem 2 ml, vamos pôr que tem 2 ml, tá? É uma de 2 ml. Nessas 2 ml, eu tenho 500 miligramas dessa minha substância, tá? É o meu total. Em 2 ml, eu tenho 500 miligramas de amicacina. Só que o médico não passou 500 miligramas de amicacina para o meu paciente, então eu não vou ter 2 ml. Eu tenho que saber quanto que eu vou administrar, tá? Dessas 2 ml, quanto você vai aspirar? Você vai aspirar 0,6 ml para aplicar, entendeu? Porque o médico passou 150 miligramas. Entendeu ou ficou meio embolado?
Certo, certo. Certo? Tá. Então, aqui a gente está falando de cálculo de medicações via endovenosa. Beleza? Então, a cada 150 miligramas equivale a 0,6 ml, tá? Vamos para um próximo exemplo. Foram prescritos que aqui, ó, é via oral, viu? Aqui a gente está fazendo um cálculo de via oral. Não é mais via endovenosa. Esse aqui é via endovenosa, tá? Tá vendo aqui, ó? Em uma ampola. Essa distinção aqui, se ele é ampola, ele é injetável, ele não é solução oral. Aqui, ó, na descrição, tá? Do que foi prescrito, ele está me relatando aqui que o médico prescreveu Keflex, né? Que é a cefalexina via oral, tá? Não é via endovenosa. Suspensão de 6 em 6 horas. Quantas ml devemos administrar, tá? Isso daqui às vezes bagunça a cabeça da gente. Por quê? A gente acha que essa suspensão de 6 horas tem alguma coisa a ver com a quantidade de ml que o paciente vai tomar. Mas não. A gente quer saber quantas ml ele vai tomar a cada 6 horas. Não um total que ele vai tomar aqui a 6 horas vai dar tantas ml que esse paciente tomou. Não, a gente quer descobrir quantas ml ele vai tomar, tá ok? E olha aqui a ação do Keflex, tá? Esse aqui é o vidrinho da nossa medicação, tá bom? Suspensão oral, é xarope. O conteúdo total desse meu vidro é de 60 ml, tá? É líquido. A cada 5 ml eu tenho 250 miligramas de cefalexina. Então, 5 ml eu tenho 250 miligramas, tá bom? Então, a gente vai pôr 250 por 5 ml, tá? A gente põe 250, faz esse tracinho aqui, ml. O médico prescreveu quanto, pessoal? O médico prescreveu 500 miligramas por paciente. Então, a gente vai saber agora quantas ml ele vai tomar, tá bom? E aí, a gente vai partir o quê? Para a regra de 3. Sempre eu vou colocar primeiro a apresentação da minha medicação, tá? Olha a apresentação aqui, 200 miligramas por 5 ml. O médico prescreveu 50, né? Então, quanto esse paciente vai tomar, tá? É o que a gente precisa, é o que a gente quer descobrir. No frasco tem 250 gramas por 5 ml, tá? Então, a cada 5 ml, nós temos aí 250 miligramas de Keflex, tá? Que é a cefalexina. Então, a gente vai multiplicar cruzado, tá? Cruzado. 250 miligramas vezes X, tá? L vezes 500, ou 500 vezes 5 e X vezes 250, tá? Então, X vezes 250 vai dar o quê? 250, tá? 500 vezes 5 vai dar 2.500. Então, a gente vai trazer o quê? Para o lado de cá agora. Nós vamos dividir, porque a gente precisa achar o valor de X, que é a quantidade de ml que vai administrar. Então, vai dividir aí 2.500 por 250, que vai ser equivalente ao quê? A 10 ml. Então, qual a quantidade de que esse rapaz vai tomar para obter 500 miligramas aí de cefalexina, que foi o que o médico passou? Ele vai tomar 10 ml de 6 em 6 horas, beleza? Alguma dúvida nessa questão? Posso seguir, então? Ok. Então, a gente vai para outro exemplo, pessoal. Aí, agora. De novo, o médico está passando aí uma prescrição via oral, tá? Foram prescritos 45 miligramas de ranitidina
via oral de 12 em 12 horas. Temos na clínica frascos de Label, tá? Que esse aqui é o similar da ranitidina, de 120 ml. Aqui ele deu a minha composição total. Eu tenho um frasco de 20 ml, tá? Mas qual é a apresentação da minha ranitidina aqui no frasco dela? Eu tenho 150 miligramas de ranitidina a cada 10 ml, ok? Essa é a minha apresentação aqui. E o médico passou para gente só 45 horas para ele tomar de 12 em 12 horas. Então a gente tem que calcular agora quantos ml esse paciente tem que tomar de ranitidina, tá? Qual é a apresentação que nós temos no frasco da Label? Nós temos 150 miligramas de ranitidina a cada 10 ml, né? E o médico prescreveu 45 miligramas, e nós queremos achar o quê? Quantos ml esse paciente precisa tomar. Essa quantidade aqui a gente não sabe. A gente precisa fazer o quê? Precisa calcular, certo? Então, a gente calcula cruzado, regrinha de 3, calcula cruzado. Apresentação primeiro do que a gente tem, e embaixo vai vir a ação do médico, tá? O que a gente está querendo descobrir aqui é a quantidade. Então, vai ser aí x vezes 150, tá? Cruzado. 45 vezes 10, beleza? Então, aqui embaixo, ó. Vezes 150 igual 45 vezes 10, tá? Eu tenho 50x igual 450. Aí a gente vai tirar esses 150 para cá, dividindo, tá? Então, a gente vai dividir 450 por 150. Vai me dar aí um total de 3 ml. Então, se o paciente ele tem que tomar 45 miligramas de ranitidina, quantos ml ele precisa tomar? Ele precisa tomar 3 ml a cada 12 horas, tá? De 12 em 12 horas, o paciente toma 3 ml de ranitidina. Esse aqui, gente, é um exemplo bem dos antigueiros mesmo, porque ranitidina eu até em desuso. Antigamente a gente estava usando era o comprimido, hoje nenhum comprimido está se utilizando mais, tá? Então vamos lá, a gente finalizou aqui. Agora, papel e caneta, pessoal. Vamos aí, papel e caneta, que eu vou 2 continhas para vocês. Todo mundo pegou papel e caneta? Tem aluno falando que não entendeu nada. Eu vou passar umas contas para você em casa. Acho que talvez vai ficar mais fácil. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai pegando. Mas não tem mistério, é regra de 3. Regra de 3 a gente vai pôr em cima a prescrição, tá? Que é o que o médico, que é a apresentação ali do meu soluto, né? Da minha solução. Do meu soluto, não, da minha solução total, tá? Tem 50 a cada 2 ml, né? Eu tenho 500 miligramas a 5 ml. Quanto que o médico passou? O médico passou 45? Então, o que a gente precisa saber? Que naquele frasco ali de ranitidina eu tenho 120 a cada 2 ml. Agora, eu preciso saber quantas ml vai tomar, precisando tomar miligramas, tá? Então, a gente vai sempre pôr em cima a apresentação da medicação e embaixo a gente vai pôr a prescrição médica para tentar achar aí a quantidade que aquele paciente que vai ser administrada naquele paciente, tá bom? Todo mundo com papel e caneta que eu vou ditar para vocês a continha que eu quero que vocês façam. Que essa daqui é um pouco diferente. Oi. Oi, tudo bem? Tá participando hoje? A gente tem uma coleguinha nova na sala de aula. Nossa! Tá achando a aula difícil também? Não. Não. Então tá bom. Então você tá uma aluna 10. Pessoal, o primeiro exemplo é esse aqui, viu? Copiem ele aí.
por favor. Num frasco ampola, isso daqui, se eu estou me referindo a ampola, é injetável, viu? Frasco ampola é injetável. Então, esse aqui não é via oral, tá? Tá todo mundo vendo ou não? Deixa eu voltar aqui para a página. Agora não, você tirou? Tirei. Estão vendo? Sim. Beleza. Então, a gente vai fazer essa continha todo mundo junto. Ela tá um pouco diferente dos exemplos das aulas. Ela tá um pouquinho mais complicada, tá? O Keflin, ele é a cefalotina. Então, vamos falar a cefalotina que talvez fica mais fácil. Eu dei para vocês no slide uma tabela lá de como a gente transforma grama. Uma tabela não, um slide que está lá especificando embaixo como eu transformo grama, né, para miligrama. E para a gente fazer essa aqui, pelo fato da gente miligrama e ml, a gente vai ter que transformar essa 1 grama aí, fazer a regra de 3. Como que faz a transformação de grama para miligrama, pessoal? Alguém me fala. Esperando a resposta. Quem vai me falar como é que faz essa transformação para a gente continuar? É multiplicar por 1000. Muito bem. A gente vai fazer o que antes da regra de 3? Vai pegar essa 1 grama da cefalotina e vai multiplicar por 1000. Então, dá quantas miligramas, pessoal? Quantas miligramas? Estou esperando. 1000? Muito bem. Mil. Isso, muito bem. Então, como vai ficar a nossa regrinha de 3? Deve-se diluir, tá? A cefalona, ela deve ser diluída, de preferência, por um volume de 5 ml de solvente. A falotina é a nossa solução, tá? A nossa solução total aí vai ser de 5 ml de cefalotina. Só que aí, o solvente, por ela não vir já pronta, né? A gente tem o solvente da cefalotina, que é 5 ml, para dar o total dela, que é 5 ml. A solução, ela tem um total de ml. E qual vai ser o meu soluto? O meu soluto é 1 grama, certo? Então, eu vou diluir aí 1 grama para 5 ml, correto? Só que a gente não vai trabalhar em grama, a gente vai trabalhar em miligrama. Então, a cada 5 ml de cefalotina, eu tenho 1000 miligramas, ok? Essa é a apresentação do meu frasco. Tem que diluir ela para 5 eu tenho um total de quanto? Então, a cada 5 ml, 1000 miligramas por 5 ml de cefalotina sódica. Até aqui, tudo bem? Ou não? Pessoal, é para participar da aula, porque vai ter exercício valendo ponto. Débora, boa Oi. noite. Deixa eu te falar, eu mexi aqui na tela, compartilhei na tela, e aí agora eu não consigo voltar para o meu exercício. Conseguiu retornar para a tela onde eu estou orientando? Não. Você vai procura aí o meu contato. Aqui embaixo, ó, aonde meu mouse está aparecendo, vai ter os contatos, né? Aí você clica na janela que está o meu rosto, que aí você consegue. Gente, depois não é tão difícil, não. A gente enrola de primeiro, mas depois fica de boa. Não conseguiu, né? Não consegui. Me ajuda aí a ajudar ela a voltar para a tela aqui para a gente continuar. Aqui, ó. Você conseguiu? Acho melhor ela sair e entrar de novo, não? É. Realmente, acho que vai ser mais fácil.
Professora, vai devagarzinho aí, pelo amor de Jesus Cristo. Tá devagar, gente. Deixa nós copiar, depois explicar a conta, porque senão nós não prestamos atenção em nenhuma das coisas, nem copia, nem presta atenção na conta. Beleza, eu vou deixar. Vou deixar vocês Débora, copiarem. coloca a tela, eu vou printar e colocar nos grupos. E aí você dá 5 minutos para eles copiarem e resolver. Eu já resolvi, mas eu não posso dar a resposta. Josélia tá esperta. Pronto, pessoal, podem copiar aí. Espera, filho. Deixa eu tirar uma dúvida de novo. Oi. É porque nas outras tinha, por exemplo, os 3 valores, né? Sim, a apresentação já. Tipo assim, eu queria saber se essa apresentação aí também, a terceira apresentação, essa 5 ml também, eu vou usar ele 2 vezes Não. para fazer a regra de 3? Não, a regra de 3, a parte de cima, a primeira parte é a apresentação da minha medicação, que é o quê? 1.000 miligramas a cada 5 ml, tá? Tá. Agora você vai tá. ver o que o médico prescreveu, ou então o que a pergunta está te pedindo. O que a pergunta aqui está pedindo? Para saber quanto de Keflin existe em cada ml, então aqui em cada está se referindo o quê? A cada 1 ml, né? Deve-se seguir de 3. Então, aqui você consegue fazer sua conta. A diferença a diferença dessa conta aqui, para as outras que eu falei, o que é? Aqui você tem uma apresentação em grama, não em miligrama. Então, você vai precisar transformar em miligrama, tá? Então, precisa saber aquela regrinha que vocês falaram, né? De para quando se multiplica e para quanto se multiplica, tá? Quando se divide e para quanto se divide. Você resolvendo isso aqui, você vai montar a sua regra de 3. Aqui não é uma prescrição para paciente, então você aqui não está vendo miligrama, tá? Porque você não tem quantidade aí para paciente. Você está querendo saber quanto, se você tem 5 ml nesse frasco, né? Então, tá, beleza. Quantos miligramas você tem aí em cada ml? Entendeu? Isso aqui vai ser diferente da onde foi o X das questões. Tá certo, foi erro na interpretação aqui. Eu acho que eu terminei. Mais alguém terminou? Que aí já vou perguntar a resposta. Eu apressada. Débora, eu não terminei. entendi. Eu não entendi. Tá. Nesse caso aí, eu vou fazer como? Todo mundo já copiou essa página aqui, gente? Que eu vou tirar dela. Já copiaram? Eu já. Já. Ô, professora, me ajuda nós a montar essa primeira conta, depois as próximas nós se vira, pelo amor de Deus. Esse exemplo aqui, gente, é errando. Ô, Débora, dá remissão para esse povo. Esse ainda tem que ir para as fogueiras de São João, senão eles vão ficar falando miligrama, grama, mililímetro, tudo lá nas fogueiras. Ô, dó. Josélia, eu achei que 1 hora a gente encerrava. Já tá aqui, ó, gente. A gente já tá no limite aí, ó. Mas eu vou encerrar só quando responder essa questão aqui. Tem que me responder. Olha, teve alguém que me perguntou que não tá entendendo como é que se monta essa. Eu vou voltar para explicar a diferença das contas anteriores para essa. Olha aqui, pessoal, o nosso enunciado. Foram prescritos, o médico prescreveu para um paciente 45 miligramas de ranitidina via oral de 12 em 12 horas. Beleza? Eu não posso dar um cálculo aqui sem dar uma prescrição, tá bom? Porque todas as vezes que vocês forem aplicar uma medicação no paciente, vocês vão lá o frasco
frasco da medicação, seja um frasco ampola, seja uma seja um xarope, independente, vocês vão estar ali com um frasquinho, tá? Com um frasco, vendo qual é a apresentação dele. Toda vez que eu falar apresentação de medicação, é isso aqui, ó, onde o meu ponteiro tá rodando, tá? Aqui embaixo tá conteúdo 120 ml. Nesse frasco eu tenho 120 ml. Beleza, problema, não interessa, tá? Porque isso aqui não diz respeito à prescrição do médico, tá? Isso aqui no momento, para mim, eu não tô querendo saber agora. Agora eu tô querendo saber quantas ml de medicamento esse paciente vai tomar. Então, eu vou olhar o quê? A apresentação do meu remédio. O Label, ele tem 150 miligramas por 10 ml, tá? Simplificando o modo de falar, eu tenho 150 miligramas de Label a cada 10 ml, tá? O paciente, ele precisa tomar só 45 miligramas, tá? Então, aqui em cima sempre vai ser, aqui em cima, ó, aonde eu estou marcando, sempre vai ser a apresentação da medicação. E qual é a apresentação? Olha aqui, gente, confere, tá batendo com frasco de Label? Tá, não tá? A apresentação é 150 gramas por 10 ml, certo? Isso aqui a gente sabe é o que a gente tem no frasco, tá bom? O que nós não sabemos é quantas ml que a gente precisa tomar para ele fazer uso aí de 45 miligramas de Label. É o que a gente quer descobrir. Então, em cima a gente colocou a apresentação, embaixo a gente vai colocar a prescrição com o nosso xizinho, que é a quantidade que a gente precisa descobrir aí que esse paciente ele tem que tomar, tá? Então, aí a gente vem para a regra de 3. A gente multiplica o quê? Cruzado e depois divide, tá? Então, vai ser o quê? X vezes 150, 45 vezes 10, beleza? Olha aqui. Tá aqui. X vezes 150, 45 vezes 10. Eu vou ter esse valor aqui. X 150 igual 450. Aqui a gente não tem mais nada para fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar os 150 para o lado de cá, multiplicando? Não. É dividindo, tá? Então, a gente vai aí dividir 450 por 150, que vai ser igual a 3. Então, para esse paciente fazer uso de 45 miligramas, o médico prescreveu, ele vai tomar 3 ml de 12 em 12 dias. Ficou mais ou menos aqui entendido? Vocês conseguiram assimilar? Que é o que a gente queria descobrir? É a ml que esse paciente precisa tomar. Até aqui tá tudo certo? Tá, gente? Certo? Tô esperando alguém me responder. Eu não. Cada vez está mais confuso ainda o cálculo. Oh, meu Deus. Então, Nézia, a gente vai fazer o seguinte. Você vai pegar o slide dessas aulas, tá bom? Eu coloquei eles bem, discorrendo bem o cálculo mesmo, tá? É dessa forma aqui que se faz o cálculo. Eu não fiz um cálculo direto, tá? Eu fiz tudo bonitinho. Você colocou a prescrição. O frasco tem 150 miligramas de Label a cada 10 ml, tá? Que é a minha prescrição. É a minha apresentação. Aqui embaixo é a prescrição do médico, tá? O médico prescreveu 45 miligramas de ranitidina. Beleza, 45 miligramas, ok, mas o frasco eu tenho 150 miligramas a cada 10 ml. Quantas ml esse paciente precisa tomar para fazer uso de 45 miligramas? Precisa tomar 3 ml.
Para a gente chegar nesse valor, a gente tem que fazer esse cálculo de regra de 3, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte. O slide, eu coloquei em específico o cálculo, tá? Que é para vocês terem facilidade de observar como a conta é feita, beleza? Vocês vão pegar em casa e vão fazer a sequência certinha, igual tá seguindo ali. Vão pesquisar no YouTube também, ok? Essa que eu dei aqui o exemplo, eu vou fazer porque ela não é igual a que está nos slides, ela tem uma diferença. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar essa semana para vocês estudarem. Eu não vou passar exercício valendo ponto. Eu fiz um exercício com 10 questões, valendo 10 pontos. Eu não vou passar esse exercício agora. Vou abaixar a pontuação também. Vão ser questões valendo 5 pontos. Professora, boa noite. Não entendi o enunciado acima. No caso, 1 grama diluído na seringa de 20. Gente, aqui a gente tá pegando seringa, tá? Não ficam presos ni seringa. Ah, seringa de 1 ml, seringa de 10, seringa de 20, seringa de 30. Você pode diluir em qualquer uma. Mentira, se tem 5 ml num frasco, não pode diluir na de uma, né? A não ser que ele tome só uma. Aí vai ser. Mas isso aqui a gente não fica preso em seringa. Isso daí não tem nada a ver com seringa, tá? Não prenda a seringa, não. A gente quer saber quantidade de administrar, de medicação a ser administrada. Que a gente quer saber, tá? Débora, Oi. eu me perdi ali onde você, na conta, você fez e você achou um 3 para dividir, multiplicar, alguma coisa assim. Eu me perdi ali. 3 já é o seu resultado. Ele vai ter que tomar 3 ml de ranitidina. 45 miligramas. O médico passou 45 miligramas para ele, né? Uhum. A gente pegou o frasco é o quê? 150 miligramas a cada 10 ml, né? Sim. Se eu der 10 ml para o meu paciente, eu estou dando 150 miligramas de remédio para ele, tá? O médico não passou 150, o médico passou 45. 45. Isso. Aí a gente fez o quê? A gente fez a regrinha de saber em quantos ml ele vai administrar aí 45 miligramas. Então, a cada 3 ml, o paciente ele está tomando as 45 miligramas prescritas pelo médico. Ah, sim. As 3 ml aqui, ó, que deu no final, é o valor desse X aqui. X é o valor que a gente quer descobrir na conta, correto? Sim. 3 ml é o valor, já, total, tá? É o resultado, que é o que a gente vai tomar. Entendi agora. Entendeu? Sim. Beleza. Voltando aqui, vou dar essa semana para vocês estudarem. Semana que vem a gente vai ter que voltar nessa aula, ao invés de eu ir para a próxima, que é cálculo de gotejamento. Então, vai ser o seguinte, vou dar esse tempo para vocês, mas aí semana que vem a gente vai finalizar, tá? Para entrar em cálculo de gotejamento. Estudem os cálculos dos slides, procurem vídeo no YouTube, procurem o que eu falei ali, como transforma miligrama em grama e como transforma grama em miligrama e miligrama, tá? Um é multiplicação, o outro é divisão. Agora vamos para esse exemplo aqui, pessoal, para a gente finalizar. Todo mundo copiou, tá? Vou ler aqui agora. Ó, um frasco ampola de cefalotina tem 1 grama, tá? Aqui, gente, acho que é pó. O solvente dele é 5 ml. Então, eu vou jogar nesse frasquinho da cefalotina que tem 1 grama aí de pó, eu vou jogar um solvente de 5 ml, beleza? Então, dentro desse frasco da cefalotina, eu vou ter o quê? 1 grama a cada 5 ml, tá? 5 ml equivale a 1 grama de cefalotina. Essa é a representação do meu frasco. Vamos por aqui.
Vamos transformar 1 grama para virar miligrama. Como que eu faço essa conta? Eu multiplico por 1000, correto? Então, eu tenho 1000 miligramas a cada 5 ml, tá? 5 ml de cefalotina é equivalente a 1000 miligramas. Então, essa é a nossa apresentação. Apresentação. Deixa eu pôr tudo em mais. Josélia, você fez a conta? Cadê, Josélia? 1000 miligramas por 5 ml. Beleza, pessoal? A gente, 1 grama é igual... Vamos pôr aqui. 1 grama igual 1000 miligramas. Beleza? Então, aqui, pessoal, tá a nossa apresentação da medicação. Todo mundo tá vendo? Débora, não tá dando para ver direito. Não? Deu? Não, eu acho que abri o vídeo, mas não tá dando para ver. Não tá dando para ver? Deixa eu fechar minha câmera. Tá dando para ver agora, gente? É a apresentação, Sim. tá? Apresentação. Num frasco de cefalotina, eu tenho 1000 miligramas a cada 5 ml, tá bom? O enunciado aqui tá querendo saber, ó, para saber quanto de Keflin existe em cada ml. Ml é o quê, gente? A gente tá falando 1 ml, certo? Deve-se seguir a regra de 3. Então, a gente vai para a regra de 3. Se essa daqui é a minha apresentação, ela vai ser a primeira parte aqui da regra de 3, correto? O que mudou aqui da outra? É porque agora eu tô falando, eu estou me referindo a 1 ml. Eu quero descobrir grama e não é ml no enunciado dos outros. Os outros eu tinha quantidade de miligramas, né? E o que pedia no enunciado para a gente descobrir a ml? Nesse não. Nesse aqui eu quero saber quantas miligramas eu tenho a cada 1 ml, beleza? Tá entendido até aqui, pessoal? Entendido até aqui? Sim. Tá. Então, beleza. Então, a gente vai fazer o cálculo aqui agora. X vezes 5 ml, tá? É igual a 1 vezes 1000 miligramas, ok? 5 vezes x é igual a quanto? 5x, né? Igual 1000 miligramas vezes 1 ml é igual a quanto? 1000, correto? Então, a gente vai descer. X é igual a 1000 miligramas, tá? Cadê eu dividindo aqui, pessoal? Vamos por aqui. Dividido. A resposta, Débora, é 200 miligramas? Eu acho que eu acertei. Muito bem, muito bem. Acertei essa. 200 miligramas. A conta é assim. Olha a nossa regrinha de 3. Alguma dúvida, pessoal? Só que eu fiz o cálculo diferente para dar essa resposta aí. Como é que você fez o cálculo? Eu simplesmente praticamente utilizei só esse final aí que você fez.
Tá, você fez a conta, Defini- a regra, você fez a regra de 3 direto, sem usar muito. Não, são Aham. números pequenos, né? Entendi. Então, essa conta aqui é diferente da outra, tá? Por que é diferente da outra? Aqui a gente está tentando descobrir a miligrama. Nas outras contas, a gente estava tentando descobrir a ml, tá bom? Aí deu a ml, tá? Ele quer saber quanto que eu vou ter de cefalexina, não, é cefalotina o nome da medicação. Ele quer saber quanto que eu vou ter de cefalotina a cada uma ml. Então, a cada uma ml, se eu tenho 1.000 miligramas num frasco com 5 ml, a cada uma ml eu tenho 200 miligramas de cefalotina. Ok, pessoal? Uma dúvida? Estamos começando a entender, né? E para a gente pegar, a gente precisa começar a praticar, entendeu? Pode Por isso, passar mais umas duas para ver se dá certo de acertar o menú. tá, eu vou passar, eu tenho mais uma aqui. Tá errado. Aqui me perguntaram se eu tivesse colocado 0,20 gramas, eu tinha errado. Tá errado porque eu não pedi ela em grama, tá? A gente não trabalha dessa forma. E eu tô pedindo a cada ml, eu quero saber quantas miligramas eu tenho, tá bom? Se eu tivesse pedido em grama no final, falado para você, eu quero saber a quantidade de miligramas, transformado ela em gramas de cefalotina, tá? A cada uma de cefalotina, quantas eu vou ter? Aí você poderia me dar a resposta em gramas. Como não está especificando assim, você tem que seguir o enunciado, tá bom? Tá, vamos fazer mais uma para a gente finalizar. Segundo exemplo, pessoal, aqui. Todo mundo vendo? Todo mundo vendo? Sim. Sim? Tá, Sim. deixa só que nós vai copiar. Beleza. Cinco minutos para vocês copiarem aí, a gente dá continuação, tá? E eu achando que hoje a gente conseguir encerrar uma hora de aula, a gente fecha praticamente em duas. A aula rendeu, gostei da parte de vocês. Nessa daqui, ó, a gente já não precisa transformar a de grama para miligrama, tá? Porque aqui ele já está me dando aí a apresentação em miligrama. Eu sei que a ampicilina, ela é 500 miligramas, cada 5 ml. Então, a gente já vai colocar aqui embaixo.
apresenta. Vou colocar separado para ficar melhor. Copiaram, pessoal? A gente pode dar sequência aqui. Sim. Terminei. Tá, beleza. Ó, o segundo exemplo, ele fala assim, ó. Frasco ampola de ampicilina de 500 miligramas, tá? É o frasco que eu tenho. Essa medicação, essa parte aqui dessa apresentação, eu tenho um frasco com apenas o soluto, tá? Que é o sólido ali mesmo, 500 miligramas. Agora eu preciso do solvente, que é a minha parte líquida, para diluir aquela medicação ali, de fato que ela fique pronta, o quê? Para a gente injetar no paciente, certo? Então, a gente vai diluir ela aí, ó, para 5 ml de solvente. Assim, você vai se obter um total da solução de 5 ml, tá bom? Então, ampicilina, eu tenho 500 miligramas, 5 ml, tá? 5 ml é equivalente a 500 miligramas de ampicilina, tá? Assim, obtém solução medicamentosa total de 5 ml, onde estarão 500 miligramas de ampicilina, tá? Então, basicamente aqui, gente, a gente tem que achar o que novamente que o enunciado está pedindo para gente. A cada ml eu tenho quanto de medicação? Porque se 5 ml eu tenho 500 miligramas, agora eu preciso saber quantos miligramas eu tenho para 1 ml, tá? Eu não tenho aqui nenhuma prescrição. Não está falando assim, olha, eu quero que você aplique 45 miligramas de ampicilina num paciente. Não, ele não tem nada disso aqui no enunciado, tá? Aqui eu tenho a apresentação da medicação total, tá? A forma medicação total. E eu quero saber aonde está 500 miligramas de ampicilina. Quantas miligramas eu tenho em 1 ml? Então, basicamente, a gente faz a de cima, tá bom? Vou deixar vocês fazerem essa daqui. Cinco minutos para fazer, tá? A resposta já está aí, né? Já tá aqui, mas ela aqui não tá destrinchada. Como é que você faz a 3? Vocês precisam tentar fazer essa parte também. Tá, já terminei. Conseguiram fazer a regra de 3 aqui de boa? Bom, vamos dar sequência então, tá?
Vamos começar lá. X vezes 5 ml. A multiplicação, como é que a gente faz? Cruzada, né? Beleza. Igual 500 miligramas vezes 1 ml. Certo? Então, 5 vezes x, né? 5x. Igual 500 vezes 1, 500. Então, x vai ser igual... Passou para o lado de cá, passa dividindo, né? Então, 500 dividido por 5. 500 dividido por 5 é igual a quanto, pessoal? 100 miligramas. Então, a cada 1 ml, tá? A cada ml da diluição, a gente vai ter 100 miligramas da medicação, da ampliação. Tá bom? 500 miligramas é para um total de 5 ml. 1 ml, a gente tem 100 miligramas. Aqui a continha. Todo mundo entendeu? Ok, Maria Eduarda, agora que eu vi sua mensagem. Estou te aguardando. Agora eu já terminei. Foi? Deu certo? A regra de 3 saiu corretamente, igual a do exemplo? Deu certo. Deu? Deixa eu pôr aqui. Eu acho que dessa forma entenderam melhor. Sendo na questão da prescrição, né? Quando é o médico ali prescrevendo para o paciente, vocês fazerem o cálculo. Essa aí ficou bem melhor de entender. Sim, essa daqui tá mais fácil. Então, pessoal, a gente vai finalizar nossa aula aqui e vai ficar combinado dessa forma. Não vou disponibilizar exercício agora valendo ponto, tá? Vou disponibilizar o exercício, vou mandar mais tarde ou amanhã para vocês, esse exercício, que vai ser exercício de fixação. Vocês vão fazer e a gente vai corrigir juntos na aula da semana que vem, tá? Porque vocês vão treinar, ok? Façam leitura do slide. Além da leitura do slide, procurem vídeos no YouTube sobre prescrição de medicação, tá? E aí, na próxima aula, a gente... Então, antes de entrar no calculejamento. Pode ser? Combinado? Sim. Sim. Porque... Se vocês acharem melhor, eu passo o exercício hoje valendo 10 pontos para vocês também. É o jeito que vocês acharem melhor. Não, professor. Não, pode passar os exercícios para poder a gente praticar primeiro, Débora. Depois você dá os avaliativos. Combinado, eu tô brincando com vocês, gente. Porque as aulas são muito rápidas, então a gente tem que pegar para depois responder as atividades. Senão, né? nós reprova nessa matéria. Vai reprovar não, gente. A gente vai, nem que seja preciso a gente ficar reforçando, né? Mas a gente vai. Eu estou à disposição também, se vocês quiserem me procurar para saber das aulas de cálculo, né? Mas é igual eu falo, na minha vida, eu tive muita dificuldade em estatística. Não gosto, não sou muito fã de matemática, né? Igual, a regra de 3 ainda é o básico da matemática. Mas, igual, assim, é complicado a gente pegar a regra de 3 quando a gente de prescrição de medicação, né? Aí confunde um pouco a cabeça da gente, porque a gente precisa olhar a apresentação da medicação, né? Não é simplesmente fazer, né? Então, ela é mais detalhada, a gente tem que ter uma atenção maior, tá? Então, a gente vai combinar dessa forma. Eu vou disponibilizar exercício, tá? Não vale ponto, vão ser 10 questões, mas vai ser um exercício de fixação, porque aí, na próxima aula, a gente vai corrigir eles, tá
tá bom? Prestem atenção, não fiquem caçando resposta na internet, porque se tá com dúvida e caçar resposta na internet, vai piorar, é para tentar fazer. A gente tem que pôr na cabeça que quem aprende é errando. Isso daqui, hoje eu sei explicar, e tal, mas eu já passei por essa etapa onde eu via o professor colocando no quadro e eu não entendia nada. Eu cacei, porque às vezes para vocês procurarem videoaula, porque comigo também foi assim. Eu fixei muito mais exercício quando eu procurava na internet videoaulas, eu fazia questões, entendeu? Eu fiz uma questão e eu errei aquela questão. Olhando aquela questão ali, eu errei, o que estava errado, eu conseguia voltar nela, fazer da forma correta. E voltando nela, vendo o meu erro, voltando e vendo a forma correta, a gente vai aprender mais fácil. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer dar uma pincelada aí, alguma coisinha? Pior é na hora, né, professor? Lá da prática, lá no hospital, que se a gente for fazer uma medicação no paciente urgente, vai ter que ficar fazendo cálculo. Meu pai do céu. Assim, dificilmente isso acontece. Mas precisa fazer, porque se precisar, você ali já, entendeu? Na maioria das vezes você já tem uma prescrição completa, né? Mas é igual aqui que a gente viu, né? A gente tem ampola que vem mais, igual você, tem que aplicar uma ampola de Buscopan. Você sabe que você vai aplicar aquela ampola ali, né? Você vai pegar aquela ampola de Buscopan e vai diluir para 20 aí de água destilada e aplicar na veia de forma lenta. Beleza. Tem algumas medicações que requer aí uma atenção maior. A gente precisa calcular, sim. Médico também cálculo, tá? Por isso que às vezes a gente não precisa fazer porque já vem pronta. Porém, a gente precisa saber porque é da nossa área, sim. É até legal a gente aprender, porque depois que a gente pega o ritmo, é legal a gente aprender a calcular essa medicação, a gente a quantidade de acordo para cada paciente. Peso influencia, o problema do paciente influencia na prescrição, tem tudo isso. Então, ele já vai te dar a quantidade. Olha, eu quero que aplique essa quantidade. Se uma ampola vem mais do que aquela miligrama, aí você vai precisar fazer o cálculo para saber quantas ml você vai aplicar naquele paciente. Mas a miligrama, o médico já vai te dar. Pessoal, então a nossa de hoje encerra aqui, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma dúvida? A gente está encerrando? Das recomendações dele ao presidente Bolsonaro e aos demais ministros. Sim, SAMU aí é um que usa bastante, porque urgência é onde mais se faz cálculo de medicação e precisa ser de forma rápida, né? Porque aí o próprio nome já diz, urgência e emergência. Você tem que chegar batendo ali já e tratar a causa para a gente conseguir manter o paciente, né? Então, SAMU usa bastante. Tudo que mexe com urgência e emergência, UTI, CTI, a gente usa bastante. As medicações são diversas, né? É bastante coisinha. Débora, a minha dificuldade é montar esse início e dar conta. Eu faço esse final e a conta fica certa, mas pode ser que eu perda o ponto por não conseguir montar vendo, entendi, o enunciado, né? É igual eu te falei, a gente sempre vai ter um total ali da medicação, igual eu mostrei, né? O frasco da ranitidina. Qual é a apresentação daquele frasco? Você sempre vai olhar aonde está a miligrama barra a quantidade de ml, tá? Então, uma apresentação de 150 miligramas barrinha 10 ml, tá? 150 miligramas eu tenho em 10 ml daquela medicação. O médico passou 45 miligramas. Então, você tem que descobrir a quantidade para essa miligrama que o médico passou.
Você fazendo exercício de fixação, você vai começar a entender esse enunciado, tá bom? Ah, tá, entendi. Eu sempre faço esse final e a resposta fica certa, sabe? Entendi. Mas o enunciado inicial lá eu não consigo fazer, montar. É, quando pega a prescrição, é igual eu falei, regra de 3 não é difícil, mas a gente mexe aí com prescrição, o médico te dando a quantidade que tem que ser administrada, aí é onde às vezes a gente embaralha um pouco, porque a gente tem a quantidade que o médico passa, mas a gente tem a quantidade que já é ali da medicação. Aquela quantidade é o que vem naquele frasco. Mas todo frasco, então, ele vem te dizendo a quantidade que tem nele, tá? E é isso que a gente tem atenção. O exercício já está pronto, tá? Eu vou ver se até mais tarde eu já mando para a Josélia amanhã cedo. Aí é só para a semana que vem. Perguntaram da aula, né? Quando vai ser as nossas aulas? Então, pessoal, eu tô um pouco corrida. Segunda-feira e quarta, para mim, eu não tenho disponibilidade de aula. Hoje eu cancelei o início para dar a aula. E desde sexta eu tive um probleminha de saúde, então eu não tenho me sentido muito bem. Mas as nossas aulas, Josélia conversou comigo e os alunos estão com dificuldade na sexta, né? Sexta-feira a gente entra aí no final de semana também, às vezes o pessoal já está saturado da semana, cansado. Então eu tenho a disponibilidade, o outro dia que eu tenho livre é na terça-feira. Então eu acho que a gente vai essas aulas toda terça-feira, se vocês tiverem a disponibilidade também, senão a gente no outro dia. Mas até então, eu tinha conversado com ela de a gente passar para terça, se ficar bom para todo mundo. Então, a próxima aula nossa seria na terça-feira. E se ficar bom para todo mundo, a gente conseguia fechar o... mas eu vou ver a Josélia direitinho essa questão, Josélia vai estar avisando vocês também, tá? Só porque realmente segunda-feira e quarta eu não tenho disponibilidade para aula. Mas terça, quinta, ainda é meio assim, mas eu ainda consigo na quinta-feira também. E sexta-feira para mim também é tranquilo. Eu vejo mais o lado assim, que sexta-feira tá todo mundo aí já pegando, encerrando semana, fica um pouco cansativo. Mas sexta-feira para mim também eu tenho disponibilidade. Se der certo, a gente vai fechar a aula na sexta. Aí eu vou conversar com ela direitinho, ela vai ver com vocês e a gente acerta aí o dia da próxima aula. Até então seria na terça, tá bom, pessoal? Pessoal, a aula encerra aqui, tá bom? Uma boa noite a todos, bom descanso para você. Bom estágio, porque o pessoal já está começando a fazer estágio, né? Espero que vocês estejam gostando do estágio, a gente já está em reta final. Daqui a pouco vamos ser colegas de profissão, né? Então, isso é muito bacana. Então, bom descanso a todos, tá? Até a próxima aula. E estudem os slides e façam os exercícios, tá? Até mais, pessoal. Boa noite.